Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, muito bem. Nós estamos aqui no nosso Esquenta, na nossa semana de Esquenta, para a nossa jornada, a nova era das consultorias jurídicas, que vai começar no dia 7, 8 e 9 de novembro e você é o meu convidado. Então estamos uma semana fazendo um esquenta falando do quê? Falando a respeito de direito preventivo, é isso aí. E o nosso tema hoje é uma pergunta muito comum que todo mundo me faz: é possível ganhar dinheiro com direito preventivo? Como é que eu ganho dinheiro com direito preventivo? Claro que é possível. Eu sempre digo aos meus alunos, tanto é possível que eu ganho dinheiro com isso há 15 anos. Eu trabalho essencialmente com direito preventivo, com a área contratual, com registro de marca, com proteção de imagem, com verificação de reputação digital e tudo mais que está afeito a esse assunto. Então, o nosso tema hoje é como ganhar dinheiro com o direito preventivo. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: o direito não se limita ao direito contencioso. Embora você passe 5 anos da faculdade estudando essencialmente direito, litígio, né, direito contencioso, o direito não se limita ao contencioso, graças a Deus. Eu não gosto de contencioso, nunca gostei. Faço contencioso porque é necessário. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Mas não gosto, tá? Nunca gostei. Gosto da questão da argumentação jurídica, gosto da questão da disputa de ideias, mas do judiciário em si não, porque é meio complicado, né, gente? Demora muito, as decisões são muito controvertidas, muitas vezes os juízes que estão julgando a causa não são pessoas que têm conhecimento profundo a respeito daquele assunto. Nós sabemos que o nosso judiciário, ele é generalista, nós não temos pessoas altamente especializadas em determinados temas. Quem trabalha com direito digital sabe bem isso. A gente sofre bastante com o judiciário, porque não raro acontece de alguns juízes estarem dando decisões que eles não têm um conhecimento profundo para falar daquele assunto. Nós sabemos que ninguém é bom em tudo, né? E cada um dos juízes, assim como dos advogados, tem as suas áreas de especialização. Mas como o nosso judiciário é um judiciário generalista, ele tem que lidar com diversas situações e diversos temas, inclusive temas que não são do seu profundo conhecimento. E isso dificulta muito a nossa atividade no direito, sobretudo para quem trabalha com direito digital. Hoje nós estamos um pouco mais tranquilos com relação às decisões, mas no começo, um pouco antes, há 10 anos atrás, era muito complicado, porque nós percebíamos que os juízes, quando iam analisar as causas referentes a direito digital, tinham pouco conhecimento no assunto e isso gerava decisões muito controvertidas. Além disso, nós temos a morosidade do nosso judiciário, que não acompanha a velocidade do mercado. Então, direito empresarial, direito digital se desenvolvem basicamente no mercado, e o mercado tem um ritmo, tem uma velocidade completamente diferente do que nós temos no judiciário. E isso faz com que haja grandes perdas para as pessoas que estão atuando no contencioso. Então, desde o início, eu sempre procurei a área do direito preventivo, do direito consultivo. Primeiro, porque me parece mais inteligente. Trabalhar com o direito de maneira preventiva está mais alinhado à racionalidade, está mais alinhado ao bom direito, aquilo que de fato deve acontecer na sociedade. A finalidade do direito é pacificação social. E quando eu consigo fazer isso num passo anterior ao litígio, isso é muito mais inteligente, isso é muito mais racional, isso é muito mais consciente. As sociedades que diminuem o nível do litígio, as ações no judiciário, geralmente são sociedades mais desenvolvidas. Se vocês forem pegar países de primeiro mundo, vocês vão ver que as demandas no judiciário são muito diminutas, são muito pequenas. A quantidade de demandas no judiciário é muito pequena. Inclusive, alguns desses países têm até audiência de justificação prévia para que não haja processos, para que não haja contencioso. E nós precisamos atentar para isso, né? Para aquilo que sociedades mais evoluídas, mais desenvolvidas estão fazendo. Então, é muito mais vantajoso, é muito mais inteligente você evitar as demandas do que você trazer demandas, do que você trabalhar em cima de demandas. Infelizmente, nós observamos que hoje muitos advogados trabalham só em cima do contencioso. Aliás, alguns até criam algumas situações no sentido de não orientar para que aquilo acabe numa ação, para que
tenha mais trabalho, né? É triste a gente dizer isso, mas a gente sabe que acontece. Muitas vezes você pode dar uma orientação simples para o seu cliente e evitar uma série de ações. E muita gente pensa assim, mas se eu evitar as ações eu não vou ter trabalho depois. Infelizmente, esse é um raciocínio bem triste de se falar, mas a gente sabe que acontece na prática. Então tá na hora da gente voltar os nossos olhos para algo que é muito mais evoluído, para algo que é muito mais consciencioso, que é exatamente o direito preventivo. Se eu evitar demandas, eu evito perdas. Evitando perdas, eu satisfaço o meu cliente e também tenho honorários significativos que vai fazer com que o meu escritório sobreviva e sobreviva de maneira muito saudável, tá? Então, na verdade, o que nós precisamos aqui é de uma virada de chave na mente dos operadores do direito e também na mente da sociedade, dos empresários que nós estamos falando. Para o empresário é muito fácil você fazer essa conscientização, porque quando você mostra para ele em números que o direito preventivo é muito mais vantajoso e é muito mais barato para a empresa do que o contencioso, qualquer ação de contencioso hoje, gente, principalmente na área trabalhista, eu tô falando aí de valores em torno de 50 a 100 mil, por mais simples que seja a ação. Com um valor inferior a esse, ele consegue colocar uma consultoria na empresa dele durante um ano e ainda vai gastar menos do que ele gastaria em uma ação só se ele tivesse. Significa dizer que traz vantagem para todas as partes. O advogado tem a tranquilidade de saber que seus honorários vão cair todos os meses, tem aquele valor que ele pode contar. Isso traz uma tranquilidade tão grande que faz com que a pessoa trabalhe melhor. É muito complicado você trabalhar pensando se vai dar para pagar as dívidas, fazendo contas e pensando assim, precisa entrar mais um cliente, precisa entrar mais 2 clientes, precisa entrar mais uma ação, porque senão eu não vou fechar os pagamentos do mês. Isso é muito prejudicial para o nosso trabalho. Quando você tem honorários caindo mensalmente, quando você sabe que você pode contar com aquele valor, e mais do que isso, quando esse valor é um valor base que pode sustentar a sua advocacia, você consegue trabalhar de uma maneira muito mais harmoniosa e de uma maneira muito mais tranquila. Isso faz com que o seu trabalho renda mais. Então, eu tenho aqui um benefício para o empresário, um benefício para o advogado e um benefício para a sociedade, que estará também sendo afetada por toda essa cadeia de conscientização. Para o judiciário, então, nem se fala. Hoje a gente tem um judiciário abarrotado de ações porque as pessoas não conseguem se compor, porque as pessoas não conseguem se adequar às regras jurídicas. Então, eu tenho um bom termo para todas as partes. A Bruna está dizendo, ainda bem que hoje temos grandes nomes defendendo a advocacia extrajudicial e a desjudicialização, inclusive juízes. Eu fiz uma live com o Dr. Luiz Germano, que foi juiz de carreira durante a vida toda, hoje ele trabalha com cartórios, e ele estava falando exatamente disso, da necessidade que nós temos dessa conscientização. Então não é só o advogado, não é só o empresário que ganha com isso, os próprios juízes defendem essa postura, que é exatamente uma postura da advocacia extrajudicial, da desjudicialização. Nosso sistema está sobrecarregado, gente, nosso sistema está abarrotado de ações. Não tem como ter um sistema eficiente com o número de ações que nós temos hoje no judiciário. Por isso que eu digo que entrou uma ação no contencioso, até quem perde ganha. Até quem ganha perde. Falei o contrário. Até quem ganha perde. Todo mundo perde. Por que todo mundo perde? Porque se eu tenho um sistema abarrotado, uma sobrecarga de trabalho, um número de funcionários que não é suficiente para dar vazão àquelas demandas, mesmo quem sair vitorioso naquela demanda terá um prejuízo de tempo, terá um prejuízo de valores e terá um prejuízo efetivo, ainda que ele ganhe a ação. Então, não é inteligente esse caminho. Se eu conseguir chegar um passo anterior e evitar a judicialização, aí sim eu estou partindo para um caminho mais racional. E não entra na minha cabeça que uma pessoa estude 5 anos na faculdade, que ela leia bons livros, que ela esteja bem orientada e ela não consiga encaminhar uma demanda para uma conciliação. Nós sabemos que em algumas áreas isso é muito complicado. Nós sabemos que, por exemplo, na área de família, algumas conciliações não saem porque não é só uma questão técnica, nós temos muita emoção ali no meio. Então, o advogado ele tem que ser
muito artista para conseguir fazer uma conciliação e às vezes não consegue. Mas quando eu tô falando de direito empresarial, eu tô falando de números, eu tô falando de mercado, eu tô falando de empresa, todo mundo sabe do que se trata. Nós temos uma base muito mais objetiva para argumentar e conseguir alcançar êxito nas conciliações. Então, para algumas áreas do direito, isso é muito mais sensível, mas para a área que nós estamos atuando, para mercado, é muito simples você conseguir conscientizar as pessoas, porque nós estamos trabalhando com dados objetivos, nós estamos trabalhando com números. E quem percebe isso antes está à frente da maioria dos nossos colegas. Então, a Bruna está dizendo, quem já percebeu isso está ganhando tempo e dinheiro. Exatamente. É muito simples você falar com um empresário quando você fala a respeito de resultados. Eu sempre digo para os meus alunos, você precisa ter a linguagem adequada para o meio que você está. A linguagem adequada para os empresários é uma linguagem numérica, é uma linguagem que fala em ganhos, é uma linguagem que fala em diminuir custos, é uma linguagem que traz porcentagens vantajosas para a empresa. Então é disso que a gente tem que entender, é da movimentação que está acontecendo no mercado. Agora nós estamos num momento um pouco temerário, nós estamos passando a presidência de uma ala de direita para uma ala de esquerda, há um pouco de... o mercado acaba ficando um pouco temeroso até que as medidas comecem a ser implantadas, né? Como é que vai ser o próximo ano, como é que não vai ser, quais são as políticas que vão ser adotadas, vão continuar na mesma linha, vão ser políticas que vão mudar, tudo isso nós temos que acompanhar, porque sem dúvida nenhuma isso gera uma movimentação no mercado e nós precisamos estar atentos a isso. Agora, a questão da conciliação, a questão da negociação dentro da empresa é um dos pontos altos do direito preventivo. O advogado, ele é um mediador, ele funciona como um mediador entre as partes. Como eu já disse a vocês, depois que você entra na empresa, você tem que fazer essa política da boa vizinhança com todas aquelas pessoas que estão dentro da empresa, porque não raras vezes você vai atuar ali entre aqueles clientes internos que nós chamamos, entre aqueles parceiros, seja o empresário, seja o RH, seja o marketing, seja os próprios colaboradores de dentro da empresa, você vai funcionar como um mediador. E você precisa ter essa postura e esse respeito das partes para que você possa mediar. Ninguém aceita um conciliador, um mediador que não tenha credibilidade. Eu falei sobre isso ontem. Credibilidade é um ponto importantíssimo no direito preventivo. É com a credibilidade que você vai conseguir dar segurança às pessoas que estão negociando naquela mesa de negociação para que você encontre a melhor saída. E hoje em dia, você consegue colocar isso com muita clareza. Se você tiver um bom conhecimento a respeito da atividade da empresa, se você souber como funcionam os processos internos, a adequação que ela precisaria estar com relação à lei e também os resultados daquela questão que está sendo colocada, né? Olha, se acontecer isso, vocês podem ter esse prejuízo, se acontecer isso, vocês podem ter essa vantagem. Então, quando você consegue colocar isso na mesa com clareza para as pessoas e você tem credibilidade para fazer essa negociação, você consegue muitas vezes impedir que um processo siga para o litigioso, que haja um processo no judiciário e você consegue fazer essa mediação evitando que isso parta para um litígio. Professor Ângelo, seja muito bem-vindo, meu colega, meu sócio, colega, amigo, tudo, né? Meu terapeuta, seja muito bem-vindo na nossa live. Nós estamos falando sobre desjudicialização e como ganhar dinheiro com direito preventivo. Então, primeira pergunta, dá para ganhar dinheiro com direito preventivo? Sem dúvida nenhuma. Para ganhar dinheiro com direito preventivo, você precisa conhecer quais são as demandas do direito preventivo. Então, vamos começar com algumas delas. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, contratos. Né? Como eu estou falando aqui o tempo todo de negociação, de conciliação, de contratos, é uma área fortíssima no direito preventivo. Por quê? Porque o contrato ele existe exatamente para prevenir os problemas. E o bom contrato é aquele que eu consigo visualizar o pior cenário e proteger o meu cliente mesmo que esse pior cenário aconteça. Então o contrato ele não é pura e simplesmente para formalizar a relação entre as partes.
O contratualista, o advogado contratualista, ele precisa ter um olhar que vai muito além. Ele precisa prever o que pode dar errado naquele contrato. Prevendo o que pode dar errado naquele contrato, ele conseguirá fazer cláusulas que protejam as partes, mesmo na situação de perda ou na pior situação, que nós chamamos do pior cenário. Então, o contrato é aquele que vai além daquilo que está acontecendo naquele momento. Ele prevê um pouco mais daquela relação. Então, o primeiro ponto, direito preventivo fortíssimo, são os contratos. Tudo aquilo que é contratado não é caro, não é isso? Pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. Quanto mais detalhado for o seu contrato, quanto mais claro for o seu contrato, com transparência, melhor será a execução. Eu tenho um comentário aqui: como encontrar empresas para direito preventivo? A região parece estar dominada pelos grandes escritórios. Migrar de região? Bom, o digital é uma área muito promissora para isso, né? O que eu oriento sempre os alunos é que você tenha redes sociais falando a respeito do tema e entregando conteúdo de qualidade. Isso faz com que você seja notado por pessoas que podem precisar dos seus trabalhos. Outra coisa importante é que muita gente, quando eu falo empresários, quando eu falo de direito preventivo, as pessoas imaginam grandes empresas. Não são só grandes empresas que precisam de direito preventivo. Tá? Pequenos empresários, médios empresários, às vezes precisam mais do que empresas grandes, porque geralmente as empresas grandes têm um apoio maior, né? Já tem um corpo jurídico, alguns deles têm advogados dentro das empresas. Quando eu pego um pequeno ou um médio empresário, ele está muito mais descoberto e precisando muito mais de ajuda do que uma grande empresa. Então, primeira coisa, eu preciso ver em todo empreendedor, em todo empresário, um possível cliente para minha consultoria empresarial. E aí eu tenho que quebrar uma objeção. Muitas vezes o pequeno e médio empresário acha que ter um advogado fazendo direito preventivo é caro demais. Então vale a pena quebrar objeções, inclusive nas redes sociais, quando você estiver colocando os seus conteúdos, acerca do que seria essa consultoria e do custo dessa consultoria. Porque muitas vezes esse valor é muito mais acessível do que as pessoas imaginam. Por quê? Porque você faz planos com mais tempo. Então você tem 6 meses, você tem 12 meses para fazer isso. Então acaba diluindo os valores e fica muito mais acessível para o empresário, tá? Então, importantíssimo publicar nas redes sociais. Eu sempre bato nessa tecla. As redes sociais chegaram como um local para reunir pessoas, quando na verdade o objetivo principal é ser uma rede de negócios. Então eu reúno pessoas para quê? Para fazer negócios. Então tenham essa visão empresarial, tenham essa visão de negócio com relação às redes sociais, entreguem conteúdo de valor, entreguem conteúdos relevantes para as pessoas e conteúdos que possam acender aquela luzinha para que quando ele olhar aquele conteúdo, puxa, eu preciso disso. Né? Aqueles posts do tipo, você sabe quanto custa para registrar uma marca? Às vezes o pequeno e médio empresário pensa que isso é caríssimo, que está inacessível para ele, e não está. Pode ser muito mais acessível do que ele imagina. Então as redes sociais são um bom canal para que você comece a trabalhar com isso. A presença digital, o escritório digital, a autoridade digital que a gente vai construindo, quando vai publicando a respeito desses assuntos, faz com que você vire uma referência. Aí pode até ser que a pessoa não faça naquele momento, mas quando ela tiver um problema relativo a um assunto que você publicou, ela vai falar, opa, eu já vi isso em algum lugar. E a nossa ideia, quando nós falamos de autoridade no ambiente digital, é exatamente essa. Quando a pessoa falar de registro de marca, ela precisa lembrar de mim. Quando ela falar de direito digital, poxa, a professora Alessandra já falou disso em algum lugar. Ela precisa nos relacionar com aquele conteúdo, para que vire ali um ponto de referência para elas. Isso é importantíssimo, tá? Então, primeiro, ver em todo empreendedor um possível cliente para sua consultoria preventiva e estar no meio onde essas pessoas estão, ou seja, fazer das redes sociais um portfólio para o seu trabalho
entregar informação e conteúdo de relevância para que você crie autoridade naquela área e para que você tenha presença digital, falando sobre aquele assunto. O escritório digital envolve, um dos itens principais do escritório digital é exatamente a presença digital. Eu preciso entender as redes sociais como redes de negócio e não apenas redes de relacionamento. Isso é importantíssimo. Com isso, você vai gerando uma base muito interessante para que você amplie os seus serviços. E a vantagem que nós temos na internet é que nós não estamos limitados a uma área. Então, o Ernest até perguntou, eu preciso mudar de região? Quando a gente está no direito, quando a gente está nas redes sociais, nós não estamos limitados à região. Então isso é outra vantagem muito grande que nós temos para mostrar o nosso trabalho. Quando você fala de registro de marca, se você vira uma referência no registro de marca, você pode registrar uma marca em São Paulo, uma no Maranhão, outra no Rio Grande do Sul, ou seja, nós não temos limitações geográficas para isso. E aí, olha só que bacana, você consegue atender pessoas que estão muito distantes. A maioria dos meus clientes hoje de consultoria não são de São Paulo, porque uma coisa que a gente observa também em São Paulo é que aqui tudo está meio saturado, né? Os mercados estão meio saturados, tem de tudo em todo lugar, mas fora de São Paulo não é assim. Então, muitas pessoas de cidades vizinhas, às vezes muito próximas, precisam de muitas orientações e não têm isso à disposição. Então, para vocês terem uma ideia, no Consultores do Digital nós temos alunos do Brasil inteiro e às vezes de cidadezinhas pequenas, lá longe, Mato Grosso do Sul, em lugares bem mais distantes e que estão participando conosco e que não têm o mesmo acesso a essa facilidade que nós temos em São Paulo. Então, essa é outra vantagem do escritório digital, da presença digital, da presença nas redes sociais. Nós não termos limitações geográficas para trabalhar. Muitos dos meus clientes eu não conheço pessoalmente. E digo a vocês, sem medo de errar, a maioria deles eu não conheço pessoalmente. Nós fazemos tudo 100% digital. Sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade, uma grande possibilidade para a advocacia hoje. A advocacia 100% digital é um mar de oportunidades e vocês precisam estar com os olhos atentos para isso. Por isso que nós estamos fazendo esse esquenta todos os dias ao meio-dia. Hoje eu estou no home office forçado, né, porque tive um problema na coluna, mas é a vantagem de trabalhar também no 100% digital. Mesmo quando o home office é forçado, você pode ficar em casa, não tem problema nenhum. Então nós temos 5 dias de esquenta, hoje é o nosso segundo dia, que é um preparatório para a nossa jornada nova era que é um preparatório para a nossa jornada, a nova era das consultorias jurídicas, que nós vamos fazer no dia 7, 8, 9, que você não pode perder. Direito preventivo, direito consultivo, como fazer uma consultoria do zero, como elaborar um plano de consultoria, como abordar o cliente. Tem até a pré-abordagem, viu, gente? A gente começa na pré-abordagem, depois tem a abordagem do cliente, a execução dos serviços e a verificação de satisfação, que é algo importantíssimo. Lembra que eu falei para vocês? Precisa pensar no seu escritório como uma empresa. O seu escritório é o seu negócio. Tem que ter começo, meio e fim, tem que ter análise de satisfação. Quantos escritórios hoje você conhece que fazem análise de satisfação do cliente? Tem que ter, esse é o nosso negócio. Nós precisamos estruturá-lo da maneira adequada. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou dando essas dicas para vocês, daquilo que eu trabalho todos os dias, daquilo que eu vejo todos os dias há mais de 15 anos. É por isso que nós estamos juntos nessa toada de direito preventivo e direito consultivo e que eu garanto a vocês que, sem dúvida nenhuma, dá para viver tranquilamente atuando nessas áreas e driblando a questão do contencioso, atuando de uma maneira mais racional, mais inteligente e mais consciente, trazendo vantagens para todo mundo, inclusive para o advogado. É um prazer ter vocês comigo. Continuem nos acompanhando todos os dias ao meio-dia. Amanhã estarei com vocês novamente. É feriado, mas nós estaremos aqui ao meio-dia falando de direito preventivo, direito consultivo. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.